Hoje eu e a Juscelina vamos apresentar sobre os novos recursos terapêuticos para reabilitação na fonoaudiologia. Eu vou começar falando sobre laser e a Juscelina vai dar continuidade falando sobre eletroestimulação. Eu me formei na UFMG em 2009, entrei na primeira turma de mestrado e agora na primeira turma de doutorado. Então, a título de informação, só para que vocês saibam que nós estamos pesquisando, o título do meu projeto de pesquisa é Efeitos imediatos da fotobiomodulação com laser de baixa potência em mulheres sem alteração vocal e em mulheres disfônicas. Esse trabalho está sendo realizado com orientação da doutora Ana Cristina, com orientação da doutora Andréia Mota. E aí, hoje, nós vamos conversar sobre fotobiomodulação com laser de baixa potência, princípios e evidências científicas. E aí, para começar, eu gostaria que o grupo falasse, né? Quem que utiliza o laser na prática clínica, em quais situações que utiliza, só para a gente começar uma discussão para ficar algo mais discursivo do que ficar só uma aula expositiva. E aí, alguém quer falar? Viviane, quem está falando é Fabiana. Eu não utilizo nem o laser, nem a eletro, porque eu trabalho mais com a avaliação do que com a parte terapêutica. Sim. Alguém utiliza? Ô, Vivi, eu não utilizo o laser, que é a Lorena Ramos. Eu só uso a eletroestimulação, porque o laser, para mim, ainda é muito desconhecido, então, assim, eu ainda não me sinto segura, sabe? Alguém? Viviane, repete a última parte da pergunta, eu perdi. É porque cortou aqui para mim. Quem utiliza o laser e você perguntou mais alguma coisa? Em qual situação na clínica fonoaudiológica que utiliza? Se é para performance vocal? Eu uso bastante. Eu uso para performance e, em alguns casos, também de disfonia por tensão muscular. Eu gosto de usar bastante também. Acho que ele ajuda muito. E você tem visto melhora na prática clínica? Eu já tive pacientes que tiveram uma boa resposta ao laser, mas eu tenho pacientes também eu tenho uma paciente específica que, na verdade, ela não adaptou com laser, a voz dela fica muito ruim. Ela relata que a voz fica muito, tipo a voz da Araci, que é o que ela sente, né, daquela propaganda. Então, ela sente um tremor nessa voz. Eu não cheguei a gravar, assim, não é imediato, geralmente é um dia depois. E aí ela vai fazendo os exercícios e depois a voz estabiliza novamente. Mas essa paciente desestabiliza muito. Os outros pacientes eu já tive bons resultados. Entendi. Mais alguém, gente? Além da Juliana? Eu utilizo também, Vivi. Você usa para performance, né? Principalmente para performance. Tem um resultado muito bom de edema de pregas vocais, para melhora dos quadros de fadiga vocal, também eu tenho respostas muito boas. Entendi. Então tá, então no final a gente vai discutir, né, exatamente isso, como que os profissionais têm feito na prática clínica, que existe até uma variação, né, em relação aos profissionais, como que utiliza esse recurso na clínica fonoaudiológica. E o que a gente tem preconizado é a questão da padronização, né? Estou tentando passar aqui, gente. Então, na apresentação, vou colocar alguns conceitos relacionados à fotobiomodulação, apresentar alguns parâmetros, as principais evidências científicas e falar um pouco das nossas evidências com a nossa pesquisa. Então, a luz é uma radiação eletromagnética que existe como partícula e que se desloca em ondas a uma velocidade constante.
Então, a luz branca, quando passa por um prisma, se divide em diferentes cores que têm diferentes comprimentos de onda. E dentro do espectro eletromagnético, o que vai nos interessar é o comprimento de onda visível ou vermelho, que é mais ou menos entre 350 e 750 nanômetros, e o comprimento de onda infravermelho acima de 750 nanômetros. Sabe-se que existe uma interação entre a luz e os sistemas biológicos, e como exemplos nós podemos citar que uma das formas da síntese de vitamina D é a partir da exposição à energia solar, o tratamento da icterícia neonatal a partir da fototerapia, e em nível das plantas, a nível mitocondrial, a fotossíntese. Assim, a luz tem sido utilizada como finalidade terapêutica há décadas por várias áreas, inclusive pelas ciências da reabilitação. A fotobiomodulação é uma terapia luminosa que utiliza formas não ionizantes, ou seja, que não traz quebras nas ligações químicas de fontes de luz, a partir do LED, que é o diodo emissor de luz, e laser, que é a amplificação da luz por emissão estimulada da radiação de baixa intensidade no espectro vermelho e infravermelho. Então, a palavra laser é um acrônimo do inglês, né, formado pelas iniciais, e é uma radiação que possui um único comprimento de onda, com ondas que se propagam de forma coerente no espaço e no tempo, carregando altas concentrações de energia. A interação da luz com tecidos biológicos acontece pela existência de cromóforos ou fotorreceptores, que são estruturas fotossensíveis, que são moléculas ou partes de moléculas que absorvem os fótons da luz e que vão aceitar a interação com diferentes comprimentos de onda. Então, no nosso organismo, nós temos vários cromóforos, que são as estruturas fotossensíveis, como o sangue, a hemoglobina, a melanina e a água. E cada cromóforo apresentando interação ou picos de absorção com diferentes comprimentos de onda. No nosso organismo, nós temos, em nível celular, vários cromóforos, como canais iônicos, membrana plasmática, mas a literatura coloca muito, né, o que nós lemos muito é a proteína citocromo C oxidase, que se encontra, é um fotorreceptor que se encontra na cadeia respiratória celular em nível mitocondrial, né, que leva à mudança na cadeia respiratória de elétrons com mudanças fotoquímicas, levando ao final do processo ao aumento da atividade enzimática da célula ou aumento da síntese de energia. Então, a literatura coloca, né, que para atingir o tecido-alvo, a fotobiomodulação, ela estimula, na verdade, em nível de organela, em nível mitocondrial, com a absorção da luz pelo cromóforo, o que vai gerar a mudança na atividade de determinado tecido, determinado órgão, com diferentes efeitos terapêuticos. E em nível celular, essas mudanças do comportamento biológico estão relacionadas ao aumento da síntese de DNA e de RNA, proliferação e diferenciação celular, angiogênese, revascularização, permeabilidade vascular, e todas essas mudanças no comportamento biológico levam a diferentes efeitos terapêuticos. Então, a literatura tem colocado muito a questão de efeito analgésico, antiedematoso, anti-inflamatório, mais recentemente, melhora do desempenho muscular, e o que é muito estudado também é a questão da cicatrização e reparo tecidual. Então, quais são os princípios da luz? A luz apresenta propriedades como reflexão e refração, espalhamento, transmissão e absorção. Então, a literatura coloca que parte da radiação incidente sofre reflexão, parte sofre espalhamento dentro do tecido, parte sofre transmissão, ou seja, passa através do tecido, e uma outra parte é que realmente vai sofrer absorção e gerar mudança da atividade daquela célula, daquele tecido.
Então, os estudos colocam que da radiação incidente, de 4 a 7% da luz sofre reflexão, e dos 93, 96% restantes, a dispersão ou espalhamento ou absorção. E a interação com o tecido biológico vai depender das características de cada tecido. Então, são cálculos, inclusive, da física, que falam que cada tecido tem seu coeficiente de absorção e de espalhamento. Então, cada tecido vai responder de uma forma à luz, cada tecido tem seu índice de refração, isso em decorrência dos tipos de célula, da perfusão sanguínea, da quantidade de determinado cromóforo. E a literatura coloca também que comprimentos de onda mais longos, ou seja, o infravermelho, tem maior penetração na pele que comprimentos de onda mais curtos. Então, todas essas características do tecido devem ser levadas em consideração para a determinação da dose que vai ser administrada, levando em consideração características como gordura, pigmentação, condições sistêmicas. A literatura coloca a existência de uma lei que é chamada de lei de Arnold-Schultz, que fala da relação de bioestimulação e bioinibição, e apresenta uma curva que é dose dependente, ou seja, à medida em que se aumenta a dose administrada, aumenta a resposta biológica com aumento da ativação celular, até se chegar a um platô, em que a partir do qual aumenta-se a dose, mas há uma inibição da resposta celular. Assim, qual seria uma janela terapêutica ideal para se gerar uma bioestimulação ou uma bioinibição? Então, a fotobiomodulação, ela deve seguir conceitos da mesma forma que a terapia medicamentosa. A prescrição da terapia medicamentosa ela é baseada em parâmetros, como o cálculo da dose, o tempo, a frequência que aquele paciente vai tomar, né, ingerir determinada medicação. Então, os estudos colocam que, da mesma forma, os parâmetros de radiação, eles devem ser calculados e devem ser fornecidos em todos os estudos, como comprimento de onda, potência do aparelho, densidade de potência, tempo de tratamento, a energia administrada, densidade de energia, tamanho do ponto de saída, a energia acumulada, como que é a aplicação, como que é o modo de emissão. Então, aqui nós vemos que são muitos conceitos que não fazem parte da nossa prática, mas que nós temos que dominar para realizar a fotobiomodulação. Então, tal como acontece com outras formas de medicação, a fotobiomodulação tem princípios ativos. Então, fazendo uma analogia, como se o medicamento fossem os parâmetros de radiação e a dose, uma relação do tempo de radiação com a energia administrada. Então, aqui, nesse quadro, eu não vou me ater aos conceitos, mas a literatura, isso aqui é um artigo que coloca o que estaria relacionado com a dose, então são conceitos relacionados à energia e tempo de radiação, intervalo de tratamento, e os parâmetros de radiação, que é a dosimetria, comprimento de onda, densidade de potência, como que é o modo de emissão, como que é a coerência da luz. Então, nós não podemos confundir dose com dosimetria. Então, aqui a resolução do nosso conselho, a primeira em março de 2019, que dispõe sobre o uso do laser por fonoaudiólogos, e uma nova resolução em março de 2021, que traz um conceito mais amplo, que é de fotobiomodulação. E aqui coloco que o fonoaudiólogo ele deve fazer registro em prontuário de todos os dados do procedimento, ou seja, tipo de emissão, comprimento de onda, densidade de energia, tempo de radiação, energia por ponto, energia por área, irradiância, fluência. Então, da mesma forma, conceitos também que não fazem parte da nossa prática, mas quem trabalha com fotobiomodulação tem que saber, tem que conhecer. Pesquisas na fotobiomodulação. Então, a primeira pesquisa foi em 1967, com um pesquisador que realizou um experimento e ele queria testar se a radiação a laser trazia um crescimento, né, de células tumorais.
Então, ele dividiu camundongos em 2 grupos, um grupo experimental, que recebeu a radiação a laser, vermelho, comprimento de onda, e um grupo não tratado, e o pesquisador viu que não havia o aumento, né, a proliferação de células tumorais, mas que havia um crescimento mais rápido de pelos. Então, ele passou a chamar esse experimento de bioestimulação a laser. E vários estudos começaram a ser realizados nesse sentido, pensando em proliferação celular. Então, nós temos muitos estudos que falam de reparo tecidual, que mostram claramente que realmente há o aumento da proliferação de células, né, em reparo tecidual, em comparação com o grupo controle. Revisão sistemática, que mostra a questão do processo inflamatório, mas quase que de uma forma consensual, os estudos colocam uma falta de especificação de detalhes quanto aos parâmetros de radiação e grande variedade de métodos experimentais, o que limita a comparação dos resultados entre os artigos, e não é possível fazer a replicação dos benefícios, tanto em pesquisas com seres humanos e na prática clínica, porque é uma grande variação dos protocolos de radiação. Então, os estudos colocam que é necessário descrever detalhadamente todos os parâmetros envolvidos na prescrição da dose. E é importante definir os parâmetros para a realização de futuras pesquisas e garantir a confiabilidade dos resultados das pesquisas. Então, nas ciências da reabilitação, nós temos vários estudos que falam do desempenho muscular com a fotobiomodulação. Então, aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, que buscou avaliar os parâmetros otimamente eficazes para a melhoria do desempenho muscular e redução da fadiga em indivíduos saudáveis. E colocou que a maior parte dos efeitos positivos foram encontrados quando as doses totais de energia variaram entre 20 e 60 joules para grupos musculares pequenos, mas grupos musculares pequenos são tríceps, bíceps, então, em comparação com a fonoaudiologia, ainda são grupos musculares muito grandes. E essa revisão, ela coloca limitações como qualidade de evidência de baixa a moderada, por falta de qualidade metodológica, e uma grande variação dos protocolos de irradiação. Aqui é uma outra revisão sistemática com meta-análise que demonstrou melhora no número de repetições e atraso no tempo de exaustão quando a fotobiomodulação é aplicada antes dos exercícios. Mas também os autores colocam uma variação muito grande dos parâmetros, o que é uma preocupação para se estabelecer a real eficácia dessa terapia. Aqui é um estudo que é uma recomendação científica e clínica para o uso da fotobiomodulação. Então, é um compilado dos resultados de vários estudos. Então, por exemplo, prescrição de dose, recomenda-se entre 20 e 60 joules para grupos musculares pequenos. Mas vejam bem, é em relação ao estudo que eu demonstrei para vocês, que é a revisão sistemática, e que coloca que a qualidade da evidência é de baixa a moderada. Aqui fala quando irradiar, para efeitos agudos, de 5 minutos a 6 horas antes da atividade. Então, uma tentativa de padronizar as condutas. A distância entre os pontos inferior a 2 centímetros, mas os autores também colocam a questão da qualidade das evidências. Então, aqui só retomando alguns conceitos que a gente já conversou a respeito, é como se ainda a fotobiomodulação nas ciências da reabilitação fosse uma caixa preta, ainda por uma ausência de uma terminologia padronizada na descrição das abordagens terapêuticas. Então, isso faz com que cada um faça de um jeito, porque não é possível replicar o que o outro fez. Então, nós precisamos de ensaios clínicos bem delineados, e aí pensando mesmo no sistema de especificação de tratamento, para a gente avançar na qualidade das evidências, buscando ter metodologias que sejam semelhantes para possibilitar a replicação e síntese das evidências, para que a gente possa ter uma prática baseada em evidência e caminhar, né, para as revisões sistemáticas, já que agora que nós estamos começando a ter estudos na voz. Então, é importante, no meu ponto de vista, nós pensarmos em metodologias que sejam semelhantes e que, em determinado momento, a gente realiza variação só de uma determinada ação clínica,
ou uma variação só de dose, ou uma variação só de frequência ou de duração, para que a gente consiga saber realmente qual o efeito da fotobiomodulação sem ficar misturando a fotobiomodulação com uma série de exercícios e a gente não consegue muitas vezes saber o que melhorou o quê. Então, nós precisamos de avançar na prática baseada em evidências, integrando a melhor evidência de pesquisa com a experiência clínica e valores e circunstâncias de cada paciente. Então, qual que é a evidência da fotobiomodulação na voz? Ainda nós não sabemos. E será que essa melhor evidência, será que se aplica a todo paciente? Né? Então, paciente com uma disfonia organofuncional ou melhora de performance muscular, em qual momento que o paciente vai se beneficiar da fotobiomodulação? Será que eu tenho que usar para todo mundo? Então, nós precisamos de evoluir hoje de uma evidência que é considerada uma evidência mais fraca para uma evidência forte. É claro que no momento nós contamos muito com a opinião de especialistas, que é muito importante, porque está aqui na base da nossa pirâmide. As pessoas na prática realmente falam que vem uma melhora do paciente com o uso de fotobiomodulação, mas nós temos que sair daqui da menor evidência para a maior evidência científica. Então, quais pesquisas que nós temos em relação à voz? Nós temos uma pesquisa que é com prega vocal de ser humano, que na verdade foi com um paciente laringectomizado total, e se realizou uma lesão nessas pregas vocais e comparou a prega vocal que não realizou a fotobiomodulação com a prega vocal que realizou a fotobiomodulação para melhora da cicatrização, e viu-se que houve um aumento da proliferação celular, mas isso em nível de prega vocal, né, in vitro, esse experimento. E aí os autores colocam que as pregas vocais de humanos irradiados com a fotobiomodulação a 635 nanômetros provocou aceleração no processo de cicatrização, com estímulo na migração celular e na expressão de genes envolvidos no processo de cicatrização. Um outro estudo, que já é com prega vocal de coelhos, que buscou avaliar os efeitos da fotobiomodulação com prega vocal. Então, aqui, as pregas vocais, né, que eles realizaram lesões e como que houve a cicatrização. E aqui a prega vocal de coelhos com lesão e fotobiomodulação e como que foi 3 meses depois do processo de cicatrização. Então, os autores consideraram que a resposta de modulação na inflamação e reparo tecidual mais acelerado e organizado aconteceu em pregas vocais com coelhos irradiados. Mas só com esse estudo já é possível a gente pensar que vai melhorar o processo inflamatório em prega vocal de seres humanos? E aí, o único estudo que nós temos com seres humanos, que foi para avaliar a eficácia do LED, não foi do laser, na redução da fadiga vocal, em 16 indivíduos vocalmente saudáveis, que foram divididos em 4 grupos. Um grupo placebo, um grupo com LED infravermelho, o outro grupo com LED vermelho e o outro grupo com termoterapia. E aí os autores concluíram que a luz vermelha se mostrou mais eficaz, com melhores respostas em relação à fadiga vocal, 1 hora após o procedimento. E aqui é um artigo, né, que dispõe sobre laser terapia como recurso terapêutico na fonoaudiologia. Então, aqui é só uma figura, né, para mostrar para vocês como os fonoaudiólogos, né, têm sugerido a utilização do laser. E aqui em relação à voz, né, na aplicação aqui na região da laringe, que a gente percebe é uma hiperextensão cervical, né, então até nisso a gente tem que começar a pensar no básico mesmo, do mínimo, qual que é a posição do pescoço que o paciente tem que estar para se aplicar o laser, qual ponto que nós vamos aplicar o laser para chegar na musculatura-alvo. Então, são questões que nós temos que ainda explorar nas pesquisas. Então, baseados nisso, quais são as nossas evidências? Então, só para vocês entenderem um pouco como que nós estamos caminhando na nossa pesquisa. Então, aqui até mostrando o bonequinho coçando a cabeça, que foi como a gente começou mesmo a pensar na pesquisa.
No primeiro momento, nós realizamos uma revisão integrativa da literatura sobre efeitos terapêuticos da fotobiomodulação na clínica fonoaudiológica. E aí nós vimos que a fotobiomodulação, na maior parte dos estudos, traz benefícios para diferentes distúrbios tratados por fonoaudiólogos. Mas os dados, eles são controversos e, por isso, as evidências, elas são ainda questionáveis. E aí nós pensamos em estruturar a nossa pesquisa no doutorado em 2 fases, seguindo os conceitos dos ensaios clínicos. Então, a fase 1, nós estamos buscando estabelecer a segurança e a dose de aplicação da fotobiomodulação em mulheres vocalmente saudáveis. E na fase 2, nós vamos, né, vai ser a próxima etapa, aplicar laser em mulheres com disfonia para avaliação de efeitos. Mas antes dessas 2 fases, nós pensamos numa fase exploratória para estabelecer os pontos anatômicos, que é agora também a pesquisa da doutora Elisa. E o que a gente tem que pensar, né, que o laser, para atingir musculatura de prega vocal, ele tem que passar por uma série de estruturas, começando pela pele, que só a pele ela tem 3 camadas, aí depois tem que passar aqui através do músculo, cartilagem, e depois por essas estruturas, camadas da prega vocal, até se chegar no músculo vocal, por exemplo. Então, quanto de energia que realmente chega nessa região, ou quanto de energia que é perdida ao longo dessa transmissão. Então, o que é absorvido, o que realmente gera mudança na atividade muscular. Então, no primeiro momento, nós realizamos uma pesquisa exploratória para a definição de pontos anatômicos, que vocês devem ter visto convites nossos aí nos grupos. Isso só para a gente definir, né, como que a gente atinge musculatura intrínseca, mas eu não vou apresentar resultados aqui para vocês. Quando a professora Ana achar que é o momento, a gente traz esses resultados, ou eu ou a doutora Elisa, mas só para vocês saberem que esses resultados nós vamos apresentar no congresso, tá? E agora eu estou na fase de avaliar os efeitos do laser em mulheres vocalmente saudáveis, então quem quiser e quem puder participar vai ser muito bem-vindo. A gente precisa de 36 mulheres e quem puder, entre em contato comigo, tá? Só fazendo uma propaganda aqui. Então, nós precisamos de avançar na qualidade das nossas evidências, especificamente em relação à voz. A gente tem que pensar quais são as características do tecido-alvo, porque cada tecido tem as suas características, como eu disse, tem seus coeficientes de absorção, de espalhamento. Então, no meu ponto de vista, a gente não pode pegar o que é evidência de outra ciência, né, que utiliza, às vezes, a fotobiomodulação para quadríceps, patríceps, e achar que na laringe o efeito vai ser o mesmo. Então, nós precisamos de saber quais os parâmetros de radiação, os diferentes objetivos terapêuticos que nós temos. Então, é para tratar paciente com disfonia, é para melhorar a performance vocal. Então, dentro do objetivo, nós temos que saber qual seria uma janela terapêutica para bioestimular, ou para bioinibir, ou o que seria uma subdosagem, o que seria uma superdosagem. Então, nós precisamos de evoluir em relação às nossas pesquisas, para garantir um melhor tratamento para o nosso paciente. Então, eu acho que ainda a gente está bem aqui na ponta do iceberg, aqui, vendo os efeitos, mas eu acredito que a gente tem muita coisa aqui embaixo que a gente não sabe ainda como fazer, né? A gente tem que avançar na qualidade das evidências para realmente saber o potencial desse recurso na fonoaudiologia. Então, só para finalizar aqui, são considerações que os próprios estudos colocam, que os estudos eles não fornecem parâmetros dosimétricos suficientes para a replicação dos resultados em outros estudos e na prática clínica. Então, essa questão do sistema de especificação de tratamento, que é a gente começar a descrever exatamente o que a gente faz, como que a gente faz, para o outro conseguir replicar. A descrição detalhada dos parâmetros é fundamental para a determinação da dose. A padronização das aplicações faz-se necessária para possibilitar a replicação dos estudos e para estabelecer uma janela terapêutica. Isso para nortear os pesquisadores e profissionais de saúde para a padronização das aplicações. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês.
Obrigada, Viviane. Agora a gente vai abrir para a Juscelina e aí depois no final a gente abre para todo mundo, para a gente fazer as perguntas e os comentários, tá? Juscelina, você quer que eu faça a apresentação ou você já conseguiu organizar aí o seu computador? Ana, eu vou tentar passar aqui, só se der algum problema, que esse meu computador está meio maluco, aí você passa para mim, por favor, mas eu vou tentar. Okay. Tem que liberar o compartilhamento, Ana. Você vai abrir aqui. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Juscelina, sou fonoaudióloga. É um prazer compartilhar um pouquinho da eletroestimulação com vocês. Dando continuidade aí à aula da nossa colega Viviane sobre novos recursos terapêuticos para a reabilitação da fonoaudiologia. Eu vou falar então sobre a eletroestimulação. Pode passar, Ana, por favor. Bom, eu sou fonoaudióloga, sou mestre e doutoranda em ciências fonoaudiológicas pela UFMG, sou da primeira turma de mestrado, primeira de doutorado. A minha tese, assim como foi a minha dissertação de mestrado, é sobre a eletroterapia. Eu quis trazer uma aula mais sobre conceitos de eletroterapia, porque eu sei que tem pessoas no grupo que não trabalham com eletro, então quis aproveitar essa oportunidade para falar um pouco aí dos conceitos, que eu acho que são muito importantes. E a minha tese do doutorado, então, é sobre a eletroestimulação na terapia breve intensiva da voz de mulheres com nódulos vocais. É um ensaio clínico randomizado e controlado. A linha de pesquisa é saúde funcional em voz e desempenho comunicativo, e a área de concentração, saúde funcional em fonoaudiologia. A minha orientadora é a professora doutora Ana Cristina, e como co-orientadora, a professora doutora Kelly Silvério, da USP de Bauru. Pode passar, por favor. Qual que é o objetivo, então, do meu estudo? É avaliar a eficácia da terapia breve intensiva associada ao uso da TENS no tratamento de mulheres com nódulos vocais. Sabemos que a terapia breve intensiva da voz, ela é uma modalidade terapêutica que ainda apresenta também, assim como a eletroterapia, baixa evidência científica, e é uma área também, uma modalidade que eu acredito que tem sido cada vez mais importante na nossa prática, principalmente se levarmos em consideração a questão do tempo, né, que hoje é uma dos bens mais preciosos que nós temos, e na prática clínica, não só o meu relato, mas de outros colegas, nós temos aí muita evidência de resultados positivos da terapia breve intensiva, e aí eu quis unir aí a terapia breve intensiva com a eletroterapia para nós vermos qual vai ser o resultado aí de dois grupos de mulheres. Pode passar, por favor, Ana. A justificativa desse trabalho é que o desenvolvimento de um ensaio clínico randomizado no formato de terapia breve intensiva, associado à utilização da TENS em mulheres com nódulos vocais, permitirá o desenvolvimento de resultados sobre a eficácia deste formato de tratamento fonoaudiológico para um quadro de disfonia muito prevalente, então, na clínica vocal.
Então, o que nós pensamos aí como hipótese, né, para esse estudo? É que a terapia breve intensiva associada à TENS, ela é eficaz no tratamento de distúrbios vocais e ela apresenta melhores resultados quando comparada à TBI isolada. Então, participarão, né, desse estudo 66 mulheres, divididas em grupos experimental e grupo controle. No grupo experimental, 33 mulheres receberão, então, a terapia breve intensiva associada à eletroterapia, e no grupo controle, teremos 33 mulheres que receberão apenas a terapia breve intensiva, cujo programa de reabilitação vai ser baseado no PIV. Essas 12 sessões serão realizadas em 3 semanas, sendo 4 sessões consecutivas durante uma semana, com exercícios pré-determinados aí para serem realizados em casa. Então, partindo desse princípio, eu gostaria de trazer um pouquinho desses conceitos, principalmente sobre o que é a eletroterapia. Eu vejo muitos colegas se referenciando, né, a eletroterapia como choque elétrico, choquinho. Na verdade, a eletroterapia é muito mais do que isso, né? A eletroterapia, o uso de correntes elétricas, especificamente com fins terapêuticos, ela é um fluxo ordenado de elétrons dentro de um condutor, e a literatura também fala que ela é um método de estimulação dos nervos periféricos com o uso de eletrodos conectados à pele para administração e de corrente elétrica com fins terapêuticos. Então, sempre que pensarmos em eletroterapia, nós temos que levar em consideração que nós queremos trabalhar ali algum recurso eletrofisiológico naquele tecido. A fonoaudiologia, já há alguns anos, se beneficia aí da eletroterapia, e já muitos estudos nos mostram que esse uso ele tem sido realizado para a obtenção de analgesia, de relaxamento muscular, com a finalidade de oxigenação dos tecidos, para aumento da vascularização, para a mobilidade de pregas vocais nesse tecido onde foi utilizada a eletroterapia, com fins de melhora do fechamento glótico, foi um dos resultados que nós tivemos aí na minha dissertação de mestrado, com a reabsorção de edemas, pode ser utilizado na estética facial, nos distúrbios oromiofuncionais e também como auxílio na execução do movimento de deglutição, entre outras aplicabilidades ainda dentro da fonoaudiologia. A eletroterapia, então, ela já tem aí uma história de muitos e muitos anos, né? Mais de 60 anos de uso pela fisioterapia e pela medicina, então já tem muitos casos de sucesso, já tem sim um nível de evidência científica comprovadamente atestada aí, bem maior do que a fonoaudiologia, mas eu acredito que nós estamos trilhando aí um caminho na fonoaudiologia, onde já temos aí uma base de evidência científica, hoje maior do que do laser, né, da fotobiomodulação, mas precisamos ainda avançar, assim como nós temos esse nível de evidência na fisioterapia. Então, quais são aí as vantagens e os benefícios da eletroterapia? A eletroterapia é um método não invasivo, a literatura nos alega que ela não causa dependência, não apresenta efeitos colaterais e é totalmente segura, se bem utilizada, né? Se utilizado por profissionais habilitados e capacitados, conforme aí também o nosso Conselho Federal nos orienta aí de acordo com o parecer da eletroterapia. A eletro pode ser utilizada nas mais diversas patologias, mesmo as neurológicas, sejam elas adultas ou pediátricas. Eu trouxe algumas imagens de alguns eletroestimuladores, então nós temos no mercado vários tipos de aparelhos de eletroterapia, dos portáteis aos não portáteis, com maior número de canais
para que a gente possa fazer uma aplicabilidade em mais pontos ou até mesmo em mais de um paciente ao mesmo tempo. Tem aparelhos que eu considero mais seguros, que são esses que apresentam no visor, principalmente a intensidade da corrente. Não costumo indicar esses aparelhos manuais que não apresentam essas informações, principalmente para quem está começando a usar a eletroterapia, porque nós sabemos que essa dose ela é específica para cada paciente, é muito individual, e uma das coisas que nós mais temos que tomar, né, cuidado, nos atentar aí para o uso da eletroterapia, é com relação à intensidade do estímulo e ao local de colocação dos eletrodos. Então, como nós utilizamos, principalmente numa área muito sensível, como a laringe, nós temos que tomar muito cuidado com esse aumento dessa intensidade, principalmente no início da sessão. Então, o ideal é começar aos pouquinhos e realmente tendo esse feedback do paciente para que possa, então, ser alterada essa intensidade. E isso eu vejo acontecer de uma forma mais segura nesses aparelhos que não são os portáteis, embora nós já tenhamos aparelhos portáteis hoje que nos trazem essas informações. Então, tem que se medir e avaliar qual a vantagem e a desvantagem de ter um aparelho de 1, 2 canais, mas normalmente os aparelhos são bem seguros. Lembrando que a gente tem que saber quais são os parâmetros de cada corrente, porque normalmente esses aparelhos eles são feitos para a fisioterapia, não para a fonoaudiologia, embora hoje a gente tenha um aparelho específico para a fonoaudiologia, o que eu não acho tão interessante, exatamente porque eu acho que o fonoaudiólogo ele tem que ser capaz de dosar, né, de saber realmente calcular quais os parâmetros, saber quais parâmetros correspondem a cada corrente, ele tem que saber alterar esses parâmetros dentro da delimitação de cada corrente, a fim de promover um maior ganho, de maior resposta terapêutica para esse paciente, ou maior conforto para esse paciente. E esses aparelhos que já vêm pré-programados, eu acho que tiram um pouquinho dessa liberdade, né, dessa automação em cima desses aparelhos, e a gente não precisa ficar muito preso em protocolo. Então, eu acho que isso vem com muito estudo, realmente com muita prática de uso. Os aparelhos de eletroterapia, eles utilizam uma intensidade de corrente muito baixa, que é dada, então, em miliamperes. E isso nos faz ter aí uma segurança, né, de que por mais que estejamos trabalhando com corrente elétrica, com um aparelho muitas vezes conectado lá na energia elétrica, ele não vai liberar uma intensidade alta ao ponto de prejudicar ali o tecido do nosso paciente. Os eletrodos, eles são aplicados diretamente sobre a pele e o organismo do nosso paciente será o condutor, ou seja, o meio que permite essa movimentação de cargas durante o uso da eletroterapia. Na eletro, nós temos que considerar parâmetros, como intensidade, impedância, resistência. Então, sempre que formos utilizar a eletroterapia, nós temos que ter em nossa mente que sempre haverá um aumento ou um decréscimo dessa intensidade, que pode haver ali naquele paciente algum meio de impedância e de resistência que podem prejudicar, né, ou dificultar aí o uso dessa eletroterapia. Quando falamos, então, de intensidade da corrente elétrica, alguns aparelhos e algumas partes da literatura também, elas trazem, ao invés de intensidade, amplitude da corrente elétrica. Então, quando vocês ouvirem falar intensidade ou amplitude, estaremos falando, então, desse aumento da intensidade dessa corrente, ou seja, o que é essa intensidade ou essa amplitude? É esse fluxo de elétrons que atravessa um condutor num espaço de tempo. Então, sempre que nós formos falar de intensidade, essa unidade de medida, ela vai se dar em ampere, e nos equipamentos de eletroterapia, essa intensidade ela é sempre muito baixa. Então, sempre vamos também utilizar aí os parâmetros de miliamperagem.
Sobre impedância cutânea, é super importante observar que pode acontecer essa resistência da pele à passagem das correntes elétricas. Essa impedância cutânea, ela é muito variável e ela depende de alguns fatores, como, por exemplo, a superfície dos eletrodos, a gordura, suor, pilosidade. Então, sempre que for iniciar um tratamento com eletroterapia, é importante verificar se os eletrodos estão intactos, se os eletrodos, por exemplo, de borracha, se eles estão intactos, se eles não estão quebrados, se eles não estão apresentando a superfície muito ressecada, se esse paciente, às vezes, está com a pele com muito suor, com gordura, principalmente mulheres, né, que usam, às vezes, perfume importado, que a gente sabe que ele é mais oleoso. Se o homem, principalmente, fez a barba, o ideal é que, se for utilizar a eletroterapia, for um homem que utilize barba, pedir para ele fazer essa barba um dia antes da sessão. Por quê? Se ele aparecer na clínica com muita barba, esse pelo, ele vai apresentar um tipo de impedância cutânea, não vai deixar essa eletroterapia ultrapassar essa barreira. E se ele fizer barba no dia da terapia, ele pode sentir muito incômodo. Por quê? Vai tirar aquela proteção da pele, muitas vezes o homem corta, né, mesmo que muito pouquinho, e aí ele pode sentir um choque mesmo que mínimo, pode sentir ardência. Então, o ideal é pedir sempre para fazer essa barba um dia antes das sessões. Lembrando que essa pele tem que ser sempre higienizada, né, com álcool 70%, com algodão embebido em álcool. E uma coisa que eu sempre faço na prática clínica é deixar o paciente chegar, beber uma água. Se ele vier, às vezes está muito quente, está transpirando muito, esperar um pouquinho essa pele resfriar, para depois a gente, então, aplicar a eletroterapia para melhorar essa questão da impedância. A resistência elétrica é uma medida da oposição ao movimento de cargas, ou seja, ela representa a dificuldade que as cargas encontram para se movimentarem através do condutor. Quanto maior a mobilidade de carga, menor vai ser a resistência elétrica, então, desse condutor. Dentro da eletroterapia, existe uma diversidade de correntes que podem ser utilizadas, e cada qual com suas particularidades próprias, quanto às indicações e contraindicações. Então, nós temos aí correntes para relaxar a musculatura, para ganho de força, para melhora de amplitude de movimento, para trabalhar realmente função muscular, e todas essas correntes, elas têm um objetivo em comum, que é produzir algum efeito no tecido que vai ser tratado, que é obtido, então, através das reações físicas, biológicas e fisiológicas que o tecido desenvolve ao ser submetido, então, a essa terapia. Então, a corrente elétrica, ela é um fluxo alternado de elétrons, ela é uma grandeza elétrica e pode ser medida. Então, o interessante é que nós conseguimos, então, contar. Quando a gente fala, eu estou utilizando na laringe da minha paciente 20 miliamperes de intensidade. Então, são 20 miliamperes por milissegundos passando ali naquela região. Pode passar, por favor, Ana. Outra coisa muito importante a ser considerada sobre o uso da eletroterapia são os níveis clínicos de resposta à eletroestimulação transcutânea de nervos e músculos. Nós temos 3 níveis clínicos de resposta à eletroterapia, que são os níveis sensorial, o nível motor e o nível doloroso. É importante que nós possamos nos ater apenas aos níveis sensorial e motor, sempre evitando trabalhar dentro do estímulo doloroso. Então, no sistema nervoso íntegro, né, um sistema muscular nervoso íntegro, nós podemos aferir que uma amplitude baixa, quando eu penso numa amplitude ou numa intensidade mais baixa, eu estou trabalhando com aquele paciente, né, naquele local, uma estimulação a nível sensorial. Então, isso eu trabalho quando eu quero
melhorar o aporte sanguíneo, a circulação naquela região, quando eu quero melhorar a oxigenação, quando eu quero trabalhar principalmente a sensibilização desse paciente com a eletroterapia. E aí, à medida que eu aumento a amplitude ou a intensidade desse estímulo, eu já começo a entrar numa estimulação motora. Muitas vezes nós podemos, né, visualizar mesmo aquele músculo ali, uma fasciculação muscular, significa que eu já estou nesse nível aí motor, clínico de resposta, e se eu coloco uma amplitude ainda mais alta, o que acontece é que eu já posso entrar numa estimulação dolorosa, e é o que nós não queremos. Então, por isso que é importante saber quais são os critérios, quais são os parâmetros de cada corrente. Eu tenho que saber muito sobre a base da eletroterapia, porque existem alguns critérios aí dentro das correntes, dentro desses parâmetros, que eu consigo melhorar a minha configuração dessa corrente. Por exemplo, eu estou utilizando a corrente TENS, que a configuração é de 4 a 20 Hz, então, de frequência. Se eu estou utilizando com o meu paciente numa amplitude em que entrou na estimulação motora, eu preciso aumentar a intensidade. Mas se eu aumento, esse paciente reclama que está sentindo incômodo, está começando a sentir dor, eu não consigo aumentar mais essa amplitude se eu não mexer na frequência da minha corrente. Então, se eu sei dosar, né, se o meu aparelho já não é pré-programado, eu sei que se eu diminuir a minha largura de pulso, ou seja, aquele tempo em que a corrente está funcionando por períodos de tempo naquele tecido, eu consigo diminuir essa largura de pulso e aumentar, então, a minha amplitude, diminuindo, então, ou zerando, né, essa estimulação dolorosa. Então, por isso é importante saber esses critérios aí da eletroterapia. Por quê? Por que é importante eu conseguir aumentar essa intensidade? Porque os diferentes tipos de fibras nervosas, eles vão sendo recrutados em função da amplitude do estímulo. Então, quanto mais eu consigo aumentar essa intensidade sem entrar no limiar motor, no limiar doloroso desse paciente, mais fibras nervosas vão sendo recrutadas, melhor resposta ao tratamento. O eletrodo, então, ele é um material condutor que serve de interface entre o eletroestimulador e a pele do paciente. Existem no mercado os eletrodos autoadesivos, que são eletrodos que são autocolantes, eles não necessitam da utilização de gel para uso clínico, e tem os eletrodos de borracha de silicone carbonado. Qual a diferença desses eletrodos? Na verdade, a nível clínico, existe um estudo, ele é até do Bruno Guimarães e de um outro autor, não recordo o nome, lá de Portugal. Eles fizeram um estudo aplicando elétron em mulheres vocalmente saudáveis, e eles queriam simplesmente pesquisar se havia diferença de resultado entre os eletrodos autoadesivos e os eletrodos de borracha de silicone carbonado. E o resultado desse estudo foi que não houve diferença quanto ao tipo de eletrodos, mas na nossa prática clínica a diferença é questão, eu acho que financeira, né? Os autoadesivos, eles são mais caros. Na região hospitalar a gente consegue comprar uma média de 4 eletrodos na faixa de R$40, R$45. Esses eletrodos, eles são descartáveis, embora possam ser reutilizados com o mesmo paciente por volta de umas 4 ou 5 vezes, ele vai perdendo essa aderência, então perdeu a aderência, ele não serve mais, ele tem que realmente ser descartado, enquanto os eletrodos de borracha, eles são reutilizáveis, eles são laváveis, então lavar sempre com água e sabão neutro. A diferença é que o de borracha ele precisa do gel condutor e ele precisa de fita adesiva para que ele possa, então, ser fixado na pele do paciente. Esses eletrodos de borracha, eles também têm uso, têm uma vida útil de mais ou menos 1 ano,
quando a pessoa utiliza com mais frequência. A escolha e o posicionamento adequados dos eletrodos, eles são, então, fundamentais para que a resposta fisiológica desejada com a terapia seja alcançada. Então, é importante que nós tenhamos na nossa clínica eletrodos de tamanhos diferentes. Se for o eletrodo de borracha, nós conseguimos comprar até no Metro, e a gente consegue fazer vários recortes, né? Porque se for uma mulher, se for um homem, se for uma criança, se for quem tem pescoço mais longo, mais curto, nós vamos precisar de eletrodos de tamanhos diferentes, e esse posicionamento é que vai trazer aí essa resposta fisiológica que nós queremos com o uso da corrente elétrica. É importante pensar na densidade da corrente elétrica. Então, é importante ver que quanto menor o eletrodo, maior vai ser a densidade da corrente. Então, quando nós utilizamos cargas altas com eletrodos pequenos, se torna muito desagradável para o paciente, pode gerar um desconforto muito maior com a eletroterapia. Eu gosto sempre de usar aí esse exemplo, né, às vezes imagina você levar um pisão no pé aí com uma mulher de salto bem fino e uma com salto mais grosso, né? Então a gente sempre tem que lembrar que o mais fino vai doer mais, vai incomodar mais, porque tem uma pressão maior, né? Vai ser um peso muito maior numa área menor. Tem alguns cuidados básicos e importantes aí com relação ao uso da eletroterapia. Quando nós pensamos em utilizar a eletroterapia, é importante pensar na localização do ponto motor do músculo. Por quê? Os pontos motores, eles são as melhores áreas para a estimulação dos músculos esqueléticos, porque no ponto motor é o local onde o nervo se insere no ventre muscular. Com isso, se eu consigo colocar o meu eletrodo em cima desse ponto motor, eu vou ter uma menor resistência à passagem da corrente. Com isso, o que acontece? Eu não preciso aumentar tanto a intensidade da minha corrente. Esses nervos motores, o que eles fazem? Eles comandam a contração normal das fibras musculares. Se eu estimulo bem localizado em cima do ponto motor, eu consigo, então, uma contração mais rápida, com menos uso de intensidade. Hoje a gente tem na clínica aquela caneta de ponto motor, se vocês não conhecem, depois eu posso trazer para apresentar, ou mando no grupo. Uma caneta que não é muito cara, deve estar uns R$150, mais ou menos, e a gente coloca, ela apita, acende uma luzinha vermelha na hora que acha o ponto motor. Para quem não tem o hábito ainda de utilizar a eletroterapia, tem mais dificuldade de achar o ponto motor, principalmente para o fonoaudiólogo que faz uso da eletroterapia na face, nós sabemos que os músculos são muito menores e a inervação é muito próxima uma da outra, para que não haja recrutamento de músculo, né, e de inervação que eu não quero trabalhar, é interessante usar essa caneta, porque a gente consegue delimitar ali exatamente onde está o ponto motor desse músculo e ter uma resposta melhor do uso da eletroterapia. Um outro cuidado básico que é importante é evitar colocar eletrodos sobre proeminências ósseas, porque o osso ele oferece uma maior resistência, porque o tecido ósseo ele tem pouca água, e também é desconfortável ao paciente. Então, eu sempre falo, se o paciente ele for mais magrinho, tiver muita protuberância óssea, evita colocar muito próximo a essas regiões, porque realmente fica bastante desconfortável. Sobre os efeitos fisiológicos da corrente elétrica, quando nós pesquisamos sobre eletroterapia, o principal efeito, e que tem maior número de evidência científica na literatura, é sobre o efeito analgésico. E esse efeito analgésico da eletroterapia, ele, então, ele acontece por meio da teoria das comportas ou do portão, que é esse mecanismo mais relevante da eletroterapia, além da ativação ou da produção de substâncias endógenas, como as endorfinas, as endorfinas, que são aí liberadas, né, produzidas pelo nosso próprio organismo.
Então, tanto o nervo como o músculo, eles têm a propriedade de acomodação ao estímulo elétrico, ou seja, comecei a utilizar a eletroterapia. Com 5, 10 minutos, esse paciente já começa a falar, não estou sentindo mais nada. Por quê? Tanto a musculatura quanto a inervação já acomodaram com aquele estímulo. É a mesma coisa que a gente começar a bater. Eu vou batendo aqui, no início me incomoda um pouco, eu estou sentindo muito, daqui a pouco eu já acomodei com esse estímulo, e aí isso já não me incomoda mais. Com a eletroterapia é a mesma coisa. Nós precisamos o tempo inteiro perguntar para o paciente, está tudo bem? Está incomodando? Está sentindo? Como é que está essa corrente? Como está a intensidade? Posso aumentar um pouquinho? Ele fala, nossa, nem estou sentindo mais. Então, o tempo inteiro a gente tem que ficar aumentando essa intensidade aos poucos, lembrando que esse aumento de amplitude, né, ou de intensidade é individual para cada paciente, e se eu não me preocupo com essa questão do aumento da intensidade, eu acabo não tendo uma resposta terapêutica com a eletroterapia. Então, eu preciso que essa intensidade, essa amplitude esteja regular, esteja ótima para o paciente do início ao fim da sessão. Esse fenômeno de acomodação, ele se apresenta mais rápido no nervo do que no músculo, e quanto maior a amplitude tolerada, isso dentro do conforto do paciente, sem chegar no limiar de dor, maior será o número de unidades motoras ativadas em profundidades progressivamente maiores a partir do eletrodo de superfície. Então, eu tenho que aumentar essa amplitude, aumentar esse estímulo dentro do nível sensório-motor, sem que esse paciente entre no limiar doloroso. Existem, então, 2 tipos de corrente. Pode passar, Ana, por favor. Pode passar? Existem na eletroterapia 2 tipos de correntes. São as correntes polarizadas e as correntes contínuas. Quando eu comecei a usar a eletroterapia, há muitos anos atrás, eu já cheguei a chorar de nervoso, porque eu queria saber qual que era o eletrodo positivo, qual era o eletrodo negativo, e ninguém sabia me explicar isso. E aí eu não sabia se eu estava colocando o eletrodo. Quando a gente pega o nosso aparelho, a gente pode observar que um cabinho dele, aquela pontinha que conecta o eletrodo, um cabinho é preto, o outro é vermelho. Eu falava, meu Deus, qual é o positivo e o negativo? E aí, depois de estudar muito tempo sozinha, eu descobri que existem essas correntes polarizadas e as correntes contínuas. E existem também as correntes não polarizadas, ou seja, as polarizadas ou contínuas são essas correntes que têm o eletrodo positivo e negativo. O que significa isso? Elas mantêm o fluxo contínuo de íons, e aí esse tipo de corrente ele pode causar danos teciduais, por quê? Ele provoca uma concentração de íons abaixo de cada eletrodo, levando então ao desequilíbrio na homeostasia tecidual. Então, ele pode desequilibrar essa homeostasia do tecido desse sujeito, porque vai acumulando. Então, quando eu penso no eletrodo negativo, se eu colocasse um eletrodo negativo de uma corrente polarizada ou contínua na laringe, então, se do lado esquerdo da laringe fosse negativo, todos esses íons nessa corrente, ela ia toda se acumular do lado direito. Mas aí, pode passar, Ana, por favor. Eu, graças a Deus, descobri que na eletroterapia, pode passar de novo, Ana, por favor. Nas correntes que nós, fonoaudiólogos, utilizamos, essas correntes, como TENS, FES, corrente russa, elas são correntes despolarizadas ou alternadas. O que isso significa? Que existe uma variação de fluxo de íons, ou seja, a fonte desse tipo de corrente, ela faz com que haja uma alternância entre os eletrodos. Então, não existe um eletrodo que é positivo ou negativo, ambos são positivos e negativos. Então, essa corrente ela vai fazendo essa alternância entre os eletrodos em tempos diferentes. E isso faz com que esse tipo de terapia se torne segura e o risco, né, de queimar um paciente, de acúmulo de íons debaixo desses eletrodos, ele é, então, reduzido a quase zero. Então, esse tipo de corrente se torna muito segura e nós, enquanto fonoaudiólogos,
podemos, então, utilizar essas correntes com bastante segurança na clínica. Quais são, então, as correntes mais utilizadas pela fonoaudiologia? Pode passar, por favor, Ana. As correntes mais utilizadas pela fonoaudiologia hoje são as correntes FES, TENS e russa. Já tem fonoaudiólogos utilizando a corrente ALCE, que é bem parecida com a TENS, mas nós não temos ainda evidência científica suficiente, eu acho que nem no TENS, FES e russa, então eu acho que a gente tem que dar aumentar, né, o nosso conhecimento dessas correntes, para a gente trazer outras correntes para a fonoaudiologia, mas sei que a corrente ALCE tem resultados muito satisfatórios, e a literatura fala que ela pode ser mais confortável do que a corrente TENS, e a literatura apresenta na fonoaudiologia maior número de evidência científica com a corrente TENS na área de voz e a corrente FES na área da disfagia. A corrente TENS é uma estimulação nervosa elétrica transcutânea, é uma corrente de baixa frequência e de alta intensidade, é um recurso não invasivo, muito utilizado para promoção de relaxamento muscular, melhora da vascularização no local de aplicação, para a obtenção de analgesia, redução da hiperatividade muscular, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis. Muito utilizada aí nos nossos estudos em voz que nós temos hoje aí na fonoaudiologia. A eletroestimulação, então, no modo TENS, ela envolve a liberação de opioides endógenos no sistema nervoso central, promovendo, então, analgesia e relaxamento muscular. Esses receptores opioides, eles encontram-se localizados predominantemente no sistema nervoso, e o TENS, então, ele libera lá no sistema nervoso substâncias analgésicas do próprio organismo, como as endorfinas, encefalinas e endorfinas. Então, com o uso do TENS, a gente consegue essa liberação de substâncias que nosso próprio organismo produz. Com isso, o paciente sente melhora, sente relaxamento, sente alívio de dor. O efeito da TENS, então, é sobre as fibras aferentes, ou seja, sobre as fibras nervosas sensitivas. Lembrando aí que o nervo é uma estrutura de forma semelhante a um cabo, constituído, então, de axônios e dendritos, e eles fazem parte do nosso sistema nervoso periférico. Então, esses nervos aferentes, eles conduzem sinais sensoriais da pele, por exemplo, para o nosso sistema nervoso central, enquanto os eferentes conduzem sinais estimulatórios do sistema nervoso central para os órgãos efetores, como músculos e glândulas. Pode passar. Então, a eletroterapia na corrente TENS, o que ela faz? Pode passar, por favor. Ela age como estímulo competitivo em relação ao impulso doloroso. Ela faz o quê, então? Esse estímulo, ele chega ao sistema nervoso central e, através da atuação do sistema analgésico central, ele bloqueia o estímulo doloroso com o qual concorreu. Então, pela mesma via que o estímulo doloroso sobe, o estímulo também da eletroterapia sobe, e aí ele compete com esse estímulo, e chegando lá nesse local do sistema nervoso central, ele bloqueia esse estímulo e o nosso organismo, então, deixa de sentir a dor. Então, esse processo de redução ou minimização, ele é conhecido como neuromodulação dentro da eletroterapia. Existem 4 modalidades de corrente TENS, sendo a convencional, a acupuntura, breve intensa, burst ou pulsátil. As correntes, pode passar, por favor, mais utilizadas. As correntes mais utilizadas dentro da fonoaudiologia são as correntes TENS acupuntura e TENS convencional. O que difere essas correntes? Principalmente a frequência e a largura de pulso dessas correntes. A diferença entre elas é que o TENS acupuntura, ele age de forma sistêmica. Então, por exemplo, o meu paciente está com uma lesão, ele tem uma alteração vocal, mas tem uma lesão na laringe que eu não consigo aplicar eletro.
mas é um paciente que está referindo dor, desconforto, fadiga. Eu posso utilizar o eletrodo em outro local e ainda assim ter uma resposta terapêutica na laringe desse paciente, diferente do TENS convencional. O TENS convencional, ele já tem uma ação local, então, quando eu penso que eu quero alívio de dor ou alívio de tensão em determinado local especificamente, o melhor meio é utilizar o TENS convencional, porque ele age de forma local, bloqueando, então, aquela liberação do estímulo doloroso. Então, o TENS acupuntura, ele age liberando opioides endógenos, e o TENS convencional, ele trabalha lá naquela teoria dos portões, que é bloqueando essa saída do estímulo doloroso. Então, a TENS pode ser utilizada com segurança, tanto a TENS quanto FES, quanto a russa, em pacientes com dor oromiofascial, em pacientes com disfunção temporomandibular, em pacientes oncológicos, desde que já tenha passado aquele período de 5 anos, né, e após a liberação médica, ou em pacientes oncológicos, onde há indicação médica para o uso da eletroterapia. Então, isso aí tem alguma divergência na literatura, mas quando é um paciente oncológico, o que eu sugiro é que sempre o terapeuta entre em contato com o médico para ver realmente a liberação da aplicabilidade da eletroterapia, porque nós sabemos que a eletroterapia ela aumenta o metabolismo, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com metástase em pacientes oncológicos durante o tratamento. Em pacientes com tensão cervical, e a gente sempre tem que aplicar, onde a sensibilidade tátil está preservada e a pele desse paciente está íntegra, porque eu preciso de resposta desse paciente a esse estímulo elétrico. Então, o que define se a corrente é convencional ou acupuntura? É apenas a frequência moduladora, ou seja, as duas correntes são de baixa frequência portadora e de alta ou baixa frequência moduladora. O que isso quer dizer? O TENS, a acupuntura, a frequência dele, moduladora, é uma frequência baixa, então a acupuntura a gente usa de 4 a 20 Hz, e a corrente convencional, ela tem, então, uma frequência mais alta, por volta de 100 a 200 milissegundos. O TENS acupuntura, então, ele causa analgesia via liberação de opioides endógenos, independente do local de aplicação. Pode passar. E o convencional, por meio de analgesia via teoria das comportas, ou seja, quando eu uso TENS convencional, eu estou trabalhando com o TENS liberação de dor local. O que nos fala a literatura sobre a teoria das comportas é que esses estímulos de dor, eles percorrem ao tálamo por meio das fibras rápidas e lentas, fibras A e C, inicialmente pelas fibras A, que são as que chegam primeiro, devido à sua velocidade, sendo seguidas pelas fibras C. Então, as fibras C utilizam a substância P. Essa substância P, ela é uma moduladora da dor, sendo responsável por manter a comporta aberta. Então, toda vez que a gente está com dor, essa porta ela está aberta por meio aí dessa substância P, e quando estimulamos as fibras rápidas, estimulamos a liberação de endorfinas que liberam, né, que bloqueiam, aliás, essa substância P e, consequentemente, fecha essa comporta de dor aí do nosso paciente. Então, a substância P é um desses neurotransmissores aí que bloqueia o estímulo de dor. A FES e a russa são técnicas para ganho de resistência e força. Elas estimulam terminações sensoriais, nervomotor e fibras musculares, promovendo facilitação neuromuscular. Quando pensamos em estimulação funcional, nós sempre pensamos em FES. Pode passar, Ana, por favor. A FES, ela promove um fortalecimento do tecido muscular e desenvolve a plasticidade das vias neuronais. Pode passar. Eu gosto de falar que sempre que a gente pensa em função, é interessante utilizar a corrente FES. Sempre que esse músculo ele é denervado, são necessários pulsos elétricos com uma amplitude maior de corrente
e um maior tempo de exposição para que a gente tenha aí resultado com a eletroterapia. A corrente FES ela é utilizada principalmente como recurso terapêutico complementar em reabilitação em doenças neurológicas, cerebrais e medulares altas, por isso muito utilizada aí em pacientes disfágicos e na clínica vocal, principalmente com paralisia de prega vocal. A corrente russa é uma corrente de tonificação muscular, ela foi desenvolvida na Rússia na década de 80, quando os cientistas precisavam aí de tratar de modo rápido a atrofia e a fadiga muscular dos astronautas em missão espacial. E o que eles viram? Que a corrente russa ela recruta um número maior de unidades motoras e, com isso, há um maior recrutamento de fibras e maior sincronia entre elas durante a contração promovida, o que a diferencia de uma contração voluntária. A literatura, pode passar, por favor, Ana, ela nos mostra que a russa ela é um complemento da atividade voluntária, ou seja, a corrente russa sozinha ela não tem tanta resposta terapêutica. Os estudos nos mostram que a estimulação elétrica associada à atividade voluntária ela é muito mais satisfatória do que a corrente sozinha e, no caso de um paciente que precisa do tratamento, do que também a atividade voluntária sozinha. Quais são as contraindicações da eletroterapia? Dores laríngeas não diagnosticadas, porque como a gente acaba, a eletroterapia ela alivia dor, a gente pode mascarar uma doença, pacientes com perda de sensibilidade no local de aplicação, pacientes epiléticos, em seios carotídeos, então a gente tem que tomar cuidado na laringe, não utilizar eletrodos muito grandes, nem uma intensidade alta demais. Pacientes cardíacos, em uso de marca-passo cardíacos, mulheres grávidas, o que a literatura fala é para não utilizar na barriga de mulheres grávidas, mas eu normalmente oriento a não utilizar de forma alguma, porque eu acho que a gente pode se comprometer, né, se essa grávida talvez passar mal até por algum outro motivo. Hipertensos e hipotensos descompensados e pacientes com pele lesionada. Nós vemos, então, que existem aí diversas aplicabilidades da eletroterapia na fonoaudiologia. Hoje nós temos um número maior de evidências científicas quanto às várias correntes na eletroterapia, porém nós precisamos de estudos, né? Principalmente de ensaios clínicos mais bem delineados, que nos mostrem qual foi a dose utilizada nos estudos, quais exercícios foram utilizados em associação com a eletroterapia, qual a frequência desses exercícios, que é o que muitas vezes os estudos não têm mostrado, e aí a gente pensar, né, que não importa quantos recursos nós temos, pois se nós não soubermos utilizar, nunca vai ser suficiente. Então, eu posso ter eletro, posso ter laser, ultrassom, o que for, mas se eu não souber como utilizar, se eu não tiver evidência científica o bastante para aplicar esses recursos, nunca eles serão suficientes aí na nossa prática clínica, e é com isso, né, que a gente espera aí, tanto eu como a Viviane, auxiliarmos aí, colaborarmos com esses estudos de evidência científica, né, mais alta aí com a fonoaudiologia. Muito obrigada.